Vamos live! Bem-vindos, muito bem-vindos para nosso hashtag Sambando nos 30. Esse é o nosso encontro semanal às segundas-feiras da nossa Associação Cultural e Educacional do Samba no Reino Unido, Samba de Bamba UK. Aqui no hashtag Sambando nos 30 a gente lida com o universo do carnaval, com o universo das escolas de samba, com o universo da dança e do samba no pé. Hoje eu tenho a alegria de estar com um amigo, um grande jornalista, doutor e mestre de artes carnavalescas. Hoje eu estou com o Guga Mello, que vai vir aqui para a gente conversar, para a gente bater um papo sobre a estrutura da escola de samba, sobre a história da escola de samba e sobre um pouquinho das nuances da Sapucaí. Ele sabe de tudo porque ele tem livro, ele tem o YouTube, ele tem uma galeria de informações que a gente pode pesquisar desse conhecedor nato do carnaval. Obrigado a galera que está chegando aí. Lembrando para você que eu botei aqui um figurininho malandrete em homenagem ao meu Guga e animadíssimo para este outubro e para este novembro. Já está com a agenda todinha lotada e confirmada para toda segunda-feira, Semana nos 30 acontecendo. E semana que vem, fala de lá! Semana que vem, na segunda-feira, temos o próximo Samba nos 30 com Solange Cruz. Nada mais, nada menos que a presidente da Mocidade Alegre. Uma das maiores escolas do Carnaval de São Paulo e uma das mulheres com mão de ferro, ali que comanda o Carnaval de São Paulo, assim como a gente tem a Regina Celli lá no Rio de Janeiro. Então a gente vai saber semana que vem como é que funciona desde o início da escolha de um enredo até acabar na Sapucaí e respirar para a pontuação. Ó, a gente agora tá cheio de recado. Enquanto o Guga não chega, vou dar os anúncios da nossa agenda cultural. Nessa sexta-feira, agora 16 de outubro, nós temos uma live com a biógrafa do Cartola, comemorando seu aniversário, que foi ontem, de 112 anos de Cartola. Vai estar com a gente Marília Trindade Barbosa, fazendo uma live incrível na sexta-feira com Odila. Odila, é você? É com Odila. E vamos conversar muito sobre esse verde-rosa, desse carimbo na nossa cultura popular. Cartola. Temos agora também, nos domingos, uma coluna cultural histórica sobre samba com os nossos colaboradores historiadores. Então, todo domingo, acessa lá que tem conteúdo no nosso Samba de Bamba _UK. Lembrando que no nosso YouTube já estão migrados muitas das nossas lives do Samba de Bamba e do Falando de Samba. E se você tem aquela galera que fala inglês, é só ir para o nosso Facebook. Nosso Facebook está em inglês. Instagram ainda em português por conta da questão dos caracteres. Mas a gente já tem toda uma versão em inglês também no nosso Facebook. É muito trabalho. A gente tá aqui, ó, comemorando inclusive 1.000 seguidores em 3, 4 meses de existência da nossa Samba de Bamba UK. Odilinha, esqueci de avisar mais alguma coisa. Tem mais alguma coisa aí? Guga já tá na área. Vambora, que hoje é dia das crianças. E ele já avisou que ele tá cheio de criança lá. Então, se a gente tiver alguma... Tá valendo porque eles podem pro dia deles hoje. Vem, Guga! Obrigado! E aí, meu amigo, Bem-vindo! muito obrigado. Eu que agradeço demais a vocês aí pelo carinho de sempre, pelo cuidado que vocês fazem com relação à produção. Peço desculpas aqui que eu estou com um cenário meio improvisado, porque eu estou na minha casa em Fortaleza e Super colorido. tô Tá em na casa da... Fortaleza? Como se diria aí. Tá de volta pra casa. Tá de volta pro É isso ninho. aí. Isso aí. Ó,
Queria te primeiro agradecer em nome de todo o Samba de Bamba, em nome de todos os colaboradores que fazem esse movimento aqui no Reino Unido. Obrigado por você estar disposto aí, disponível, se virando nos 30 para fazer essa live hoje. Obrigadão. E a gente aqui do Samba dos 30, como a gente já conversou nos bastidores, é uma hashtag, é um local que a gente conversa em segundas-feiras sobre carnaval, sobre a vertente do samba, carnaval, samba enredo e desfiles, que é um dos grandes marcos, uma das grandes heranças nossas históricas brasileiras. E aí eu não podia não te chamar, amigão. Eu queria só te pedir para dar uma pinceladinha como é que é essa tua cronologia acadêmica aí que te colocou hoje nesse lugar bem confortável aí da história do samba. Eu acho que assim, eu acho que meu caminho acadêmico ele se cruza com o meu fazer, minha militância mesmo no Carnaval Carioca, né? Eu fui diretor cultural do Salgueiro durante 19 anos, né? Entre 1998 e 2017. E isso me deu uma cancha muito legal para ver como funciona a escola de samba por dentro, com todos os segmentos. Obviamente, se você passar uma vida inteira na escola de samba, você não consegue abarcar toda a complexidade do que é uma agremiação como essa, né? Talvez seja da grande José Lucas, grande abraço, meu amigo. É uma das coisas mais complexas, das instituições mais complexas que existem, é uma escola de samba. Um time de futebol, você tem lá o elenco, tem um diretor lá, não sei o que, manda, meio que uma estrutura horizontal. A escola de samba é muito mais, uma estrutura vertical, a escola de samba é muito mais horizontal, né? Então, muitos departamentos, né? Desculpa, eu não te ouvi. Muitos departamentos e muito porquê, muitas razões de ser, né? Tem uma história e tem uma hierarquia própria, né? São muitos departamentos, né? São muitos segmentos diferentes. A principal marca da escola de samba é a diversidade, né? E aí, em paralelo a essa militância no Salgueiro, também trabalhei fazendo sinopse para outras escolas, trabalhando para outros carnavalescos, né? Mauro Quintais, o próprio Marcos Ferreira, Jacques Vasconcelos, não fazendo sinopse, mas uma parceria. Absurdos, só nome bom. É uma parceria que a gente teve no ano do bode e tal. E aí, enfim, foi algo muito, muito bacana e que de vez em quando, e agora para 2020, quando tiver para Beija-Flor de Nilópolis. Em paralelo a isso, eu comecei a estudar academicamente com o meu orientador Felipe Ferreira, né, na UERJ, no Instituto de Artes, e que tem um núcleo de estudos que ele tem sobre carnaval, né, tem o Laboratório da Arte Carnavalística na UERJ, e o Felipe me orientou durante o mestrado sobre eu abordei um desses segmentos dessa teia complexa das escolas de samba, que são os destaques, e também trabalho hoje a questão da alegoria, né, no doutorado, que eu trabalho essa questão dos entrecruzamentos entre Parintins e o Carnaval do Rio. Como é que a alegoria ela costura esses dois festivais, essas duas manifestações culturais, né, Rodrigo? E é isso. O teu mestrado acabou gerando um livro, né? Isso. Gerou o livro, que é o Vestidos para Brilhar, né? Ele é um livro que me deu muito prazer, porque ele foi feito a partir da pesquisa sobre o segmento de destaque. Ele não é uma biografia de cada destaque da escola de samba, não. Ele é uma análise acadêmica, científica, pretensamente científica, sobre esse segmento de destaque. A gente queria elevar esse segmento a algo muito mais forte, muito mais poderoso do que algo que fosse a mera frivolidade que que a imprensa, que a própria mídia sempre tratou o segmento, como guerra de vaidades, como não sei o quê. Eu queria muito além disso. E aí houve essa tentativa nessa pesquisa, né? E a banca que analisa, né, a pesquisa, ela foi muito positiva, o retorno foi muito positivo em relação a essa pesquisa, porque eles viram realmente que é um segmento muito interessante da escola de samba e que nunca havia tido
essa visão, esse foco sobre ela. Curiosidade, qual foi o primeiro destaque de escola de samba, destaque luxo de escola de samba do Rio de Janeiro? Essa é uma pergunta difícil, cara, porque justamente a minha tese é sobre essa questão do mito de origem. A gente tenta dizer que o mito para tudo, qual foi a primeira escola de samba, qual foi o primeiro destaque, qual foi a primeira baiana, só que isso é um discurso. Como nós não estávamos lá, então a gente geralmente compra muito fácil essa coisa, né? O Império Serrano atribui para si a questão da primazia do primeiro destaque. Isso é todo o meu primeiro capítulo, que seria a Dona Olegária dos Anjos, que é uma pessoa importantíssima na história do samba, etc. Só que essa primazia dela é construída muito depois disso. Depois, principalmente depois do sucesso de Isabel Valença no Salgueiro nos anos 60. Ou seja, mas não foi Isabel a primeira destaque e, efetivamente, não foi a Dona Olegária a primeira destaque. A Portela já tinha destaques, essa figura de personagens principais nos enredos das escolas de samba nos anos 40. E não necessariamente no carro, né? Não necessariamente no carro. Era destaque, mas pode ser no chão, né? Não era no carro, não. Era destaque na posição de chão. O Salgueiro, a Unidos do Salgueiro, que não é a Academia do Salgueiro, ela já apresenta uma pessoa fantasiada como destaque, vestida como um personagem importante no enredo, em 1948. A Dona Olegária só vai desfilar a primeira vez em 52. Então, só que o importante não é saber quem é o primeiro, quem é o segundo destaque. Essa discussão... Oi, Bia! Beijo, Bia Freire, Wesley também, meus amigos. Tem uns beijos para você aqui lá em cima também. Quem teve mais um? Pedro Ulisses Teixeira. Pedro maravilhoso, Pedrão Teixeira, um abraço. E aí, existe essa discussão, ela não é... Como é que eu vou te falar? Ela não é... A gente vai ficar procurando o rabo da cobra. Não tem embasamento. O Pedro está te perguntando aqui se você já teve vontade de desfilar de destaque. Não, eu não tenho, eu sou muito tímido, né? E não tenho bala na agulha, porque é um segmento que tem que ter muito investimento. E aí, hoje em dia é baba. Pode sair um apartamento, né? Exatamente, pode ser um apartamento, é o preço de um carro. E é muito trabalho, né? Você tem que ter uma habilidade manual muito grande, tem que ter toda uma estrutura para fazer. É verdade. Para fazer isso. Me fala aqui, Guga, e o doutorado? O doutorado saiu algo daí? O doutorado, eu tô com ele, tô na pesquisa ainda, né, sobre essa questão da alegoria que costura o Festival de Parintins e o Festival e o Carnaval Carioca. Como essas duas formas de manifestação, elas se entrecruzam por conta dessa questão do poder popular, né? Parintins, assim, é uma paixão na minha vida, assim, virou uma coisa inexplicavelmente forte, né? E que tem tudo a ver com o Carnaval. Hoje, o Carnaval do Rio, ele tem muito essa questão do Festival de Parintins, a percepção de como essas duas manifestações se entrecruzam. E aí, no meio disso tudo, tem a pandemia que está realmente impactando as duas festas. Porque esse trânsito dos artistas entre o Carnaval e o Festival, ele é facilitado pelo calendário, ou seja, você tem o Festival em junho e o Carnaval em fevereiro, março. E aí agora você tem... Para os artistas migrarem, se preciso, né? Isso, e se houver essa mudança de calendário, como a gente está pensando que vai acontecer, por conta da pandemia, aguardo vacina, aquela coisa toda, teremos um problema, porque você vai coincidir o Festival de Parintins com o Carnaval e muitos artistas dos barracões vêm de Parintins. E muito rápido para montar carros e definir, né, os acabamentos, né? Exatamente. É muito rápido, mas dá para fazer. Se tiver planejamento e uma verba. Como é que está teu otimismo para esse Carnaval 2021? Cara, eu não vou nem falar otimismo, mas eu vou falar a esperança. A esperança é que aconteça. Eu sou completamente favorável a que se tenha, após
a vacina, após o controle da pandemia, em acontecendo isso, eu sou a favor que haja o desfile da maneira, da sua forma, carga máxima, entendeu? Eu não acho que a gente tem que esperar 2022 para ter festa, etc. Até porque isso envolve uma cadeia produtiva no Rio de Janeiro muito forte. Esperamos, né? Esperamos, como todo cidadão carioca que tem compromisso com a cidade, eu não sou carioca, mas moro no Rio e pago IPTU do Rio, eu tenho uma atitude, eu tenho uma questão política muito forte, que é nos livrar do prefeito fundamentalista que é o Marcelo Crivella. Esse prefeito ele tem que ser extirpado nas urnas pelo voto popular, ele tem que sair, ele é o inimigo do samba, é o inimigo da cultura popular, é o inimigo do povo carioca, entendeu? Ele quer fundar uma teocracia miliciana, neopentecostal no Rio de Janeiro. Então, minha torcida e meu trabalho vai ser para... Vai de contra toda a nossa cultura carioca. Né, Exatamente, ele não gosta disso, o grupo político dele não gosta disso, enfim, existem as pressões por conta, por exemplo, da rede hoteleira, a cadeia de turismo, a cadeia econômica, mas ele bombardeia a própria escola de samba, que também se ajuda também, ela também se ajuda a se bombardear, né? Porque você tem ligas desarticuladas, no caso da Liesa, uma liga que não é propositiva, uma liga que não é proativa. E dentro do cenário pandêmico, etc., no cenário pós-pandemia, onde o mundo todo vai ter que se reconstruir, a Liesa a gente vê que ela patina nesse meio. Ela simplesmente sentou num berço esplêndido, deitou num berço esplêndido, aguardando o príncipe encantado vir dar o beijo para despertar dela. Isso não vai acontecer. E eu acredito, assim, mas o primeiro passo para isso, se já tivermos um prefeito que não atrapalha, já é muita coisa. Dando uma pincelada agora que você falou da Liga, para as pessoas também que são mais leigas no carnaval de desfile de escola de samba, o que significa e qual é a importância, né, de peso, né, das ligas das escolas de samba, tanto do especial quanto do acesso? Não, as ligas das escolas de samba, elas são representantes, o colegiado dos presidentes, né? Então, a liga não é uma coisa, as escolas de samba são outra. Não, as escolas de samba são as ligas. São as respectivas ligas. Você pode ter uma ou outra escola mais dissidente, uma ou outra mais alinhada àquele pensamento político, mas elas são resultado daquilo. E esse resultado, por exemplo, na Liesa hoje, o que se vê é uma liga muito velha, muito anacrônica, muito fora do seu tempo. Então, ela precisa se reinventar com relação a isso. Então, E ainda vou mais, né? Tem muitos interesses individuais, né? Então, a liga que deveria ser uma coisa conjunta, né, para o carnaval, acaba tendo muita pressão individual aí. Até porque, assim, como é um colegiado também, a gente tem que ter essa noção, é um colegiado, você tem cada parte desse colegiado, obviamente, que é o melhor para a sua escola, para a sua bandeira. Então, também, o papel da liga é tentar equalizar as potencialidades, entendeu? E fazer isso. Só que, dentro desse aspecto, hoje nós vivemos um cenário de total exceção, onde você tem que ter criatividade, não só para o espetáculo que você monta, mas tem que ter criatividade administrativa. E o que a gente tem? A gente tem uma discrepância entre o artístico, que é muito criativo, entrega realmente o maior espetáculo da Terra, um grande espetáculo audiovisual do planeta, etc. E tem uma parte administrativa que é completamente indigente, que ela não sabe se reinventar, não sabe captar, apesar de hoje termos algumas iniciativas muito, muito legais, mas do ponto de vista individual, que a Liga está tentando compreender com relação a isso, tá? Deixa eu só te fazer um adendo aqui, que a Rita já repetiu a pergunta dela. Em relação à importância do Carnaval de Parintins, qual é a importância que o Carnaval de Parintins exerce sobre o samba carioca? Ela tinha falado sobre a interação da escola com o público ou meramente as arquiteturas das alegorias? Excelente pergunta. Na verdade, Parintins não é um carnaval, ele é um festival folclórico inserido dentro da quadra junina, né? Então, só que durante esse processo de Parintins,
as alegorias foram um elemento que uniu as duas festas. Uniu artisticamente as duas festas. Então, o que hoje, dentro do carnaval carioca, inclusive na parte visual, não existe uma interferência, uma influência na parte musical, mas na parte visual completamente. O Rio de Janeiro, ele por ser uma cidade, uma megalópole, vamos dizer assim, ela não tem dado atenção à formação de artistas. Você tem a Escola de Belas Artes, você tem artistas autodidatas, mas não tem escolas de arte incentivando a formação de artistas aqui. Parintins, não. Parintins é uma ilha no meio do Amazonas, que tem toda ela é voltada para a formação de artistas. Ela é como se fosse uma Florença renascentista no meio do Rio Amazonas, entendeu? E aí esses artistas vêm para o Rio, eles aprenderam sobre gestão dos barracões, sobre a questão da escultura, sobre a questão da pintura, sobre a questão, enfim, dessa série de cadeias desse trabalho coletivo. De um barracão, né? Obviamente, sobre a batuta do carnavalesco, né, que o Rio tem esses grandes artistas que são os carnavalescos, e eles encontram soluções para a festa carnavalesca hoje, coisa que o Rio de Janeiro não está conseguindo mais produzir na quantidade necessária esses artistas populares que Parintins produz hoje com muita qualidade. E de novo, é uma falha administrativa, uma falha de continuidade, né, de sustentabilidade da cultura, né, da profissão, aliás. Exato. Na verdade, é uma falha de um projeto de cidade. O Rio de Janeiro é uma cidade que a vocação dela é para festa, a vocação dela é para alegria. Se a gente pegar como a nossa situação política piorou tanto nos 3 níveis, né, nas 3 esferas, há 10 anos a gente jamais estaria aqui discutindo a importância da escola de samba para o mercado, para a cidade do Rio de Janeiro. Hoje a gente está sendo obrigado a falar o óbvio, que a escola de samba ela é fundamental para a cidade do Rio de Janeiro. Só que eu vou citar aqui uma frase do filme Bacurau, o filme do Kleber Mendonça, que é um filme maravilhoso, um filme, para mim, que é o retrato dos nossos dias, sobre essa distopia que vivemos, que nós estamos sendo atacados. A cultura popular, nos níveis mais do mínimo até o máximo, quadrilha junina, escola de samba, festival de Parintins, enfim, nós estamos sendo atacados, entendeu? E isso a gente tem como arma o argumento econômico, etc., que é um argumento muito forte, mas a gente não pode deixar de lado também um argumento da cidadania mesmo, do fazer artístico. Da herança cultural, né? Da herança cultural da nossa história. Da herança cultural da nossa história. Então, o Rio de Janeiro está mais triste, a verdade é essa, é uma cidade abandonada e que a gente não importa, meu trabalho hoje, meu trabalho que eu digo não é um trabalho formal, etc., mas o trabalho é uma cruzada que eu estou fazendo, não só com eu, mas outros amigos, da gente a tentar alertar e nos unirmos em torno de nomes que acabem, eles têm que destruir destruir politicamente essa visão desse Rio de Janeiro quase um Talibã carioca que está acontecendo, entendeu? E as pessoas não estão se atentando de novo, né? E de novo, no setor federal também, no setor estadual, é uma destruição cultural, né? É inapropriação cultural. Pois é. Nessas 3 esferas, talvez o estadual tenha mais entendido um pouco a importância da escola de samba. Mas ainda é muito pouco. Ainda é muito pouco. Eles viram ali que o carnaval poderia ser uma grande fonte de renda para o Estado. E viram uma avenida inteira vazia para o Estado ocupar. O Estado tentou ocupar, mas obviamente tivemos toda essa problemática com o governador Wilson Witzel e se aguarda uma definição desse novo governador sobre o carnaval, que até agora também não existe uma proposta. Então, é a última cidade, né? Carnavalesca do Brasil que ainda não definiu, né? É uma tristeza, assim. O Rio está numa situação muito delicada.
Já que a gente está falando tanto de apropriação cultural, estamos falando de história, a gente consegue falar rapidinho aqui como é que se agrupou essa galera para formar esses cordões e virar essas escolas de samba que vieram das comunidades aí? Sobre as escolas de samba, sobre a história das escolas de samba, não é isso? Sobre o Cara, comecinho, como é que foi? é muito interessante a gente refletir sobre isso. Primeiro, assim, a escola de samba ela é um milagre urbano, Uhum. porque ela congrega sambistas, artistas, enfim, personalidades de uma capacidade intelectual, poética, fora de série, e que uma população que não tem acesso aos bens culturais da cidade. Não tem acesso a teatro, não tem acesso à cultura institucionalizada. Não, eles fazem sua própria cultura e sempre fizeram sua própria cultura. Isso já é um milagre por si só. E essa herança, ela é africana. A escola de samba ela é um resultado de, como diz o Luiz Antônio Simas, o Fábio Fabato, no livro, como dizem Simas e Fabato naquele livro, Para Tudo Começar na Quinta-feira, que é um livro maravilhoso sobre a questão dos enredos. Eles falam, definem a escola de samba como sarapatel, né? Então, eu acho que a melhor definição que tem sarapatel é uma mistureba de várias coisas que produzem um resultado único. Eu acho que a escola de samba é isso. Mas a questão da pretitude no samba ela é fundamental para se compreender o samba. Essa arregimentação de comunidades, etc., ela é simplesmente uma forma, uma reprodução de formas e de maneiras de reexistência dentro do cenário que se tem. E aí, esses agrupamentos de sambistas, etc., eles foram, em torno da cultura do carnaval, eles foram muito importantes para esse surgimento das escolas de samba, que já nascem em 28, quando deixa eu falar, que se diz a primeira escola de samba, mas que nunca foi escola de samba, porque ela logo depois se transforma em rancho, etc., ela é tanto a Deixa eu Falar, como a Unidos da Tijuca, a Portela, que ela vai como pode, depois vira Portela, depois a Mangueira, e outras escolas daquela época, daquele período. O Tiago Cavalcante, maravilhoso, meu conterrâneo, falando, é a síntese da maior cultura popular brasileira, é verdade. Então você tem essa síntese, né, nessa questão que nos anos 30 é abraçado pela intelectualidade. Ou seja, a escola de samba ela já nasce muito poderosa, porque ela tem tem o apoio do asfalto, né? A galera vem da comunidade, mas tem o apoio do asfalto para que aquilo ali funcione e vire um espetáculo para ser visto. Tem o apoio do asfalto, tem o apoio institucional das prefeituras, né? Porque a gente pergunta assim, por que as escolas de samba cresceram tanto e por que, sei lá, o bate-bola não tanto? Por que não bate-bola? Isso e aí nós tivemos mediadores fantásticos que nesse aspecto, como Paulo da Portela, próprio Cartola, Zé Espinguela, enfim, todas essas personalidades fundamentais para o samba, que devem ser sempre lembrados, e que são fundamentais para essa constituição, entendeu? Como cultura popular. Assim, é algo muito importante a gente perceber que a escola de samba ela já nasce, aspas, tradicional, já nasce com com toda uma cancha institucional nos anos 30, e final dos anos 20, início dos anos 30, e é uma instituição que caminha para ser secular, né? Caminha para fazer um século agora, e que a gente, nesse período pós-pandemia, a gente precisa pensar isso. Como o que era o mundo, o que eram as condições que fizeram com que a escola de samba surgisse, esse verdadeiro milagre brasileiro. Esse sim é um milagre brasileiro, que é a escola de samba, dentro do contexto pós-pandêmico. Porque se a gente for pensar, o Carnaval de 1919 ele é uma ruptura com tudo, né? É uma ruptura com instituições que dão lugar à criação da escola de samba. É um beijo na boca do modernismo também, que é a Semana de Arte 22. É uma subversão, né? A Semana de Arte 22 ela vai abraçar também. É uma subversão, mas com uma negociação também. A escola de samba cabe no sonho do intelectual brasileiro. Então, são essas contingências que a gente tem que perceber
E por isso que a gente não pode falar só em resistência, mas também resistências e negociações. O Paulo da Portela, quando fala, nós temos que cobrir nossos pescoços, sapatos, enfim, ele quer dizer o seguinte, nós temos que, aspas, nos civilizar, nos apresentar de uma forma que a gente agrade ao público em geral, e esse agrado, esse abraçar do público em geral à escola de samba, ele é um projeto muito sofisticado. É uma forma de resistir. Não resistir só, mas de resistir. Amador, e isso tem muito a ver, a gente falando de cultura, a gente falando de resistência, com essa força da ala das baianas, né? Que é um lugar sagrado nas escolas de samba até hoje, né? Conta pra mim aí, pra gente aí, o que simboliza isso. Ah, é lindo você falar das baianas, cara. É lindo porque é um segmento extremamente orgânico dentro das escolas de samba. É um segmento que, como todos os outros nas escolas, passam por crises muito grandes, passa por uma crise muito grande hoje, por conta da questão neopentecostal nas comunidades, né, no avanço das igrejas que dizem que desfilar é coisa do demônio, mas, ao mesmo tempo, você tem uma congregação de saberes ali, saberes desde a cozinha, ao saber de contar história, ao saber do rodopiar, porque o rodopio, ele é uma... Na hora que uma baiana está rodando, eu peço licença a Maria Augusta, que sempre fala sobre isso, peço licença para falar sobre isso, ela diz que o rodar da saia da baiana, ela entra em contato com a ancestralidade cósmica, entendeu? Então, você tem nessa situação... O giro dos orixás, né? Isso, uma conexão com o cosmos, né? Então, isso tudo é muito importante e que relembra a figura de uma das sambistas mais importantes, que é a Tia Ciata. Ou seja, você tem ali um poder ancestral muito forte. Você, quando vê uma baiana rodando, uma ala de baianas toda em ação na avenida, você se arrepia todo, não é só pela fantasia bonita, não é só pelo adereço bonito, é pela ancestralidade que existe ali. É uma verdade, talvez seja o segmento mais poderoso dentro de uma escola de samba, não, obviamente, desfazendo dos próximos. O Tiago Cavalcante fala uma frase linda: as baianas são o ventre da escola de samba. Nossa, isso é definitivo, isso é lindo, lindo, Tiago. As mães, as avós, né? Ali é o conhecimento, ali é a experiência, ali é a resiliência. São as avós, né? De toda a comunidade. Você tem aquela coisa da filosofia quemética, né, que a Catiúcia Ribeiro, que ela é maravilhosa, é uma filósofa, né, que estuda as coisas da pretitude com toda a propriedade. A Catiúcia fala muito isso, né, dessa ancestralidade que existe na gota do sangue de cada um de nós. Então, com relação à questão da africanidade, essa gota do sangue primordial, ela passa do ventre da mãe, passa para a criança, e essa memória vai se constituindo, vai se reproduzindo, e esse laço com a ancestralidade é que a gente não deve perder nunca. Então, como a Rita está falando, né? O movimento da roda das baianas, da roda de samba, da roda da saia, ela é pura ancestralidade. Isso aí, Rita, você definiu muito bem isso. E é o nosso resgate, né? A cada escola que passa, a gente ali para relembrar. Olha, um beijo para Maurinha. Maura, volta para a gente aí de Londres. Está sentindo saudade de você, Maura Samba. O Guga, falando de ala das baianas, que é pontual, né? Tem alguns setores que são obrigatórios, não é isso? E tem um número mínimo de componentes por alas no grupo especial também, né? Também, assim... Fascistas, né? Para próprios fascistas, né? Que é uma ala que ficou muito... É um segmento que hoje é muito poderoso nas escolas de samba, graças a trabalhos como o Valci Pelé, a Coca, né? Que é a Lucifrão, Carlinhos, Cássio Dias da Beija-Flor. Enfim, tem uma galera, todos os que a gente são intelectuais do passo, né? Eles criam todo um esquema intelectual mesmo, de construção, de teatralização do samba, né? Isso, exatamente. E que provoca também discussões. Por exemplo, tem muita gente que acha que
é uma beyoncelização sobre essa questão dos passistas, né, etc. Ao mesmo tempo em que você tem essa propriedade, a escola de samba ela não é intocável, ela dialoga com o seu tempo, né? E sobre isso tem a tese maravilhosa da Bárbara Pereira. Estou aqui citando todo mundo que trabalha com isso. A Bárbara Pereira fez uma tese maravilhosa falando da desobjetificação do corpo da passista. Porque a gente sempre fala, porque muita gente, inclusive no movimento negro, falava, é uma mulher objetificada, a passista, porque está ali para agradar o gringo, não sei o quê. Não é, isso é uma visão preconceituosa e rasteira também sobre a arte da passista e do passista. Do outro lado, né? Foi criado do outro lado, não do lado do samba, né? Aí você não tem numa situação dessas. É isso aí, Pedro. O de Castro diz é incrível, verdade. Um cara absolutamente um grande artista. Inclusive, eu tive aqui, nessa segunda-feira, no Samba dos 30, eu tive com o Valci Pelé, batendo um papo incrível, tá gravado lá no nosso IGTV. Quem quiser, vai lá, dá uma olhadinha no @Samba de Bamba, que tem nossa live com o Valci Pelé falando tudo sobre essa história dele aí. E o Thiago também, no Verdes Mares Bravios, né, o canal que ele tem aqui também, fez uma live maravilhosa com a Quitéria Chagas, que ela está fazendo essa defesa, né, da questão dos fascistas, etc. E essa tese da Bárbara congrega tudo que as fascistas estão falando, estão dizendo sobre a dança do samba. Por que, por exemplo, uma mulher de seios nus no palco do Teatro Municipal é considerada uma bailarina, e por que a passista é considerada objeto de sexualização? Por que isso? Isso é racismo, isso é uma estrutura racista que temos. É um sistema racista que inclusive nos faz, nós defensores da cultura popular, muitas vezes olharmos com um olhar, com uma visão deturpada sobre isso. Então é importante a gente tá enxergando o que a academia está falando e o que os passistas estão falando. Impondo esse respeito e essa linha, esse limítrofe aí da dança sensual, da dança alegre, da dança espontânea para a dança libertina, né? Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Assim, na verdade, o que está em jogo ali é a questão da dominação de corpos, né? O passista é um corpo livre. A passista é um corpo livre. Então, existe toda uma ancestralidade até no fazer da bota. Isso que está, por exemplo, na tese da Bárbara. A questão do adereço, a questão da bota, isso tudo é muito potente, isso é muito importante para esse universo da passista. E a cultura do passista, que ele passa para o visual o som que sai da bateria, né? Então ele consegue passar para as pessoas esse movimento, né? Então tem um porquê. Olha, tem uma pergunta para você aqui. Por que a mulher afro-brasileira é tratada como uma prostituta? Onde isso se fixou? Quem quiser ir no meu projeto. Rita, ela é pensada por alguns, essa mulher passista, primeiro porque é mulher, já tem a questão sexista. Segundo, negra. Então, justamente essas associações, elas passam para o imaginário do senso comum, e isso é muito ruim, porque você estigmatiza um segmento, estigmatiza a mulher ali, que tem histórias fantásticas. O Aida André Mota tem um documentário fabuloso, chama Passistas do Tufão dos Quadris, que tem histórias de mulheres fantásticas. Tem mulheres, por exemplo, você fala, mulheres sexualizadas que querem atrair os gringos. Tem mulheres que são lésbicas, entendeu? Tem mulheres que são... que estão com 3 filhos, um bom marido, tem um bom, e mantém a sua cultura. E tem também as que estão ali também para seduzir também e tal, etc. É uma questão muito potente, que eu, como homem, não tenho o meu lugar de fala é prejudicado por eu ser homem, mas que a gente precisa entender esse lado sexista do que está se discutindo. A mulher, ela já é subalternizada nisso. Então, é até interessante isso que o Thiago está falando, por exemplo, quando ele fala desses projetos, dessas falas das mulheres, Quitéria Chagas, da Tânia Bisteca, da Soninha Capeta, enfim, são pessoas que têm
uma história de vida fabulosa e que elas precisam ser ouvidas, né? E interessante que agora com os homens, né, em grande quantidade, nos shows de samba, nas apresentações em geral, eles não recebem essa interpretação, né? Eles não estão atrás de gringa. Exatamente. Daí você tira como é essa questão sexista e machista. Amado, posso pular aqui para jurado? Vamos falar um pouquinho de jurado? Como é que cria essa equipe que decide o campeonato de uma escola de samba? Quem são essa galera? No caso da Liga Independente das Escolas de Samba, as pessoas mandam o currículo para o presidente Jorge Castanheira, ele é que escolhe o jurado. É uma atribuição que ele se colocou. E vou falar uma coisa polêmica aqui. O julgamento tem melhorado. O julgamento tem melhorado. Cada vez mais você tem... muito lentamente, ainda não está como se quer, mas, assim, como é o julgamento de uma arte muito subjetiva, às vezes me toca, mas não toca a você, e que depende de um ponto de vista, porque depende de onde você está. Por exemplo, a Grande Rio perdeu para a Virador esse ano por um detalhe na hora da entrada de uma alegoria. E aí teve essa questão essa questão dessa demora na entrada da alegoria, e o quesito da evolução foi o último a ser julgado. Ou seja, foi um detalhe mínimo que fez com que a Grande Rio perdesse para a Viradouro. E no carnaval muito acirrado, você precisa de um júri cada vez mais qualificado. Eu acho que a Liga está procurando, se você olhar o julgamento há 5, 6, 7, 10 anos atrás, era muito pior do que é hoje, era muito mais... Hoje você tem, por exemplo, pessoas como Marcelo Figueira, que é jurado de enredo, que é um cara fabuloso, muito qualificado. O próprio Alfredo Del Penho, que no Boi com a Abóbora, a gente tem uma entrevista com ele, que a gente tenta desmitificar essa coisa do jurado. Então, eu acho que... Boi com a Abóbora no teu canal do YouTube, né? Meu canal Boi com a Abóbora... junto com o André Rodrigues e com o Fábio Fabato. A gente tem uma programação que tem o Cama de Gato, que é às terças-feiras, a gente está com ele suspenso um pouco, porque a gente também tem os nossos afazeres acadêmicos e profissionais, mas e toda sexta-feira a gente tem análise do desfile, que determinado ano a gente pega para dissecar aquele determinado desfile sob o nosso ponto de vista. Não é a verdade absoluta, não é um tratado de dizer, olha, isso aqui... Comentaristas de enredos de outrora. E a gente procura dar voz a quem participou, quem teve destaque naquele determinado ano, né? Então a gente já entrevistou Carlinhos de Jesus, já entrevistou a Rosa Magalhães, já entrevistamos Renato Lage, Fábio Borges, que deu uma entrevista maravilhosa sobre a Mangueira em 1990 no Carnaval de Sinhá Olímpia. Então se tenta resgatar essas histórias por meio dessas vozes, né? Como é que a gente acha lá, então? No YouTube? É só botar? É só botar canal Boi com Abóbora. Boi com Abóbora é análise dos desfiles ou Cama de Gato, Boi com Abóbora e Cama de Gato. Vocês vão ver as entrevistas, vão ver um conteúdo muito legal que a gente disponibiliza toda semana, procurando fazer um apanhado do que foi cada desfile, né? E também a gente fica relembrando, né? Porque quando vocês vão dissecando esses desfiles, eu vou relembrando o ano que eu estava lá e já tinha até esquecido desses detalhes. Falando em detalhe, queria só falar aqui que foi mencionada a linda Daisy Nunes, que foi a primeira Miss Brasil Negra da história. E tivemos mulheres lindas também na nossa Sapucaí, né? Como Vatuzzi. Esqueci da mocidade. Luciana Sargentelli, Adélia Fátima. Verdade. Assim, são pessoas que fundamentaram, que foram fundamentais para a construção desse imaginário carnavalesco, etc. E que muita gente continua, tá aí, a Quitéria Chagas, ele falou da Daisy Nunes, a Tânia Bisteca, enfim, o Cássio, Carlinhos do Salgueiro, enfim, muita gente boa, Valci Pelé, enfim, muita gente boa. Levando a sério esse bailar aí. Amado, já que a gente falou que eu fico relembrando os desfiles que eu estava lá,
Me fala aí um teu top 3 ou top 5, é possível? Dos seus desfiles inesquecíveis? Seus melhores desfiles da história de Guga? Dos que eu vivi, Não pode. Os que dos que eu você vi. viu, que você assistiu. Cara, eu gostei muito, assim, um carnaval fantástico que eu vi foi o Tuiuti 2018. Meu Deus, está extinta a escravidão. Foi algo que me emocionou Lindo. muito por ter retrato do seu tempo, por ter uma conexão direta com o que o povo queria gritar, às vezes nem tinha constituído imagem ainda do que estava por vir, que é a questão da nossa perda dos direitos trabalhistas. O Jaque Vasconcelos conseguiu construir uma narrativa maravilhosa sobre a questão da escravidão e sobre os neotumbeiros em que vivemos hoje, e aí corresponde também com relação tem uma questão que corresponde também com o samba, que foi construído pelo Moacir Luz, pelo Cláudio Russo e por todos os compositores do Tuiuti 2018. Foi um desfile muito emocionante. E ela consegue passar assim, simpática como sempre, querida como sempre, e densa, mas sem perder essa característica dela. E politizada, né? Sobretudo falando de coisas que o povo está engasgado, né? A questão da reforma trabalhista, ela é um cavalo de Troia, né? Que aconteceu, que foi decodificado pela escola de samba como esses neotumbeiros, né? Também a gente pode falar sobre outro desfile que para mim foi maravilhoso, é o Candaces. Candaces para mim é um desfile. O Candaces para mim é um desfile incrível do Salgueiro 2007, que eu tive a honra de participar. Eu acho que é um ponto de flexão na história da escola. Se a classificação foi 7º lugar, não foi tão boa. Eu acho que o legado de Candaces ele vai muito além do que foi a Avenida. Ele mudou a cara do Salgueiro, deu uma confiança para o Salgueiro muito grande e uma possibilidade, um sentimento de que se podia chegar lá e o Salgueiro conquista o título 2 anos depois com o tambor, né? Então, eu acho que Candaces ele é um enredo muito forte, é um desfile muito forte e é uma visualidade muito forte feita pelo Renato Lage e pela Márcia Lage. Foi um período que o Salgueiro também trouxe samba de não sair da cabeça, né? Aqueles sambas chiclete. E não são sambas fáceis, né? Sambas fáceis, mas com conteúdo, né? Era diferente da história dos anos 90, pós-Ita, que o Salgueiro estava atrás daquela fórmula sempre, e a gente, de uma forma ou de outra, conseguiu incutir na cabeça daquela época de que o Salgueiro precisava se livrar do Ita, mas sem perder a comunicação jamais com o público. Né? Eu sei que você é difícil falar do Salgueiro, mas eu criei ranço do Ita. Toda festa tinha Ita, todo Réveillon tinha Ita. Meu Deus, eu tomei ranço do Ita. Amo o desfile, mas o samba não conseguia mais. É legal, mas porque a gente faz parte de uma bolha, né? Então, faz parte de uma bolha. E aí a nossa bolha, nós temos nossos sambas preferidos também. O Ita não é dos nossos preferidos, porque é um samba que foi extremamente divulgado, mas é aquela coisa. O povão adora, e o que o povão adora, meu irmão, é cantado em pegou. Todo o Brasil cantou. Antes de eu te pedir só mais umzinho, e o seu desfile inesquecível, a Rita Pereira está pedindo para você deixar o seu Insta aberto. Democratização e notoriedade dessas páginas são importantes para a nossa cultura. Os jovens precisam acessar intelectuais como tu. Pode falar, desculpa. Estava lendo o finalzinho dela ali, fazendo esse pedido. E é óbvio, né? É importante esse acesso, né? Exatamente. Fala para mim o teu último grande, inesquecível desfile. Exatamente. Tem essa questão toda aí, né? Opa, tá aí, deu uma travada aqui para mim. Voltou. Desculpa. O que você perguntou deu uma travada na sua pergunta. E é só te pedir mais um desfile inesquecível da tua trajetória. Essa coisa de elencar desfiles, a gente é uma armadilha, porque a gente sempre vai esquecer de um
que foi maravilhoso. Eu boto Mangueira 2019 nessa Essa trilogia no Mangueira tá vindo danada, mas é linda. Mangueira 2019 foi outro carnaval maravilhoso. Foi outro carnaval incrível, que foi o História para Ninar Gente Grande, que foi um outro grito que a gente estava engasgado aqui, etc., que questiona muito a história que a gente coloca, e que fez instituições que hoje estão perdidas no tempo e no espaço. As Forças Armadas brasileiras sempre que tem um trabalho fundamental para a constituição da nossa pátria, né, como a gente costuma de falar, da nossa nação, enfim. Mas elas se perdem nessa questão quando elas se metem com a política. E aí ela sempre... A diferença de uma democracia... a nossa democracia é muito frágil, né? Então a democracia é patrimonialista ainda. E aí as Forças Armadas servem para manter o poder pelos mesmos senhores, o mesmo rame-rame do século XIX, do século XVIII, do século XVII. E aí as Forças Armadas se doeram, porque questionava do Caxias e tal. E aí o Exército Brasileiro emitiu uma nota questionando a Mangueira. Bicho, você imagina o Exército Americano, as Forças Armadas inglesas, questionando o Carnaval, questionando o Carnaval, uma manifestação popular. Tá faltando segurança, né? É impressionante isso, é impressionante. Só como a gente é frágil, cara, como as nossas instituições são frágeis, cara. Tu deu um gancho bom aí para o meu último tópico para a gente aqui, que eu queria te pedir para você dar uma traçada boa aí desse papel social e histórico que esses enredos têm, não só para a cultura do samba, para a galera da comunidade, os sambistas, mas para um país, né? Que se parar para observar um enredo, você aprende história ali brincando. É isso. Ele não é uma questão de aprender história, mas eu acho que é de aprender a história. E se descobrir que nós, mais do que uma versão que é contada pela Mangueira, uma versão que é contada pelo Tuiuti, uma versão que é contada pela Beija-Flor, não é só isso. É uma questão de você ampliar seu horizonte e sua gramática intelectual. Porque sua sintaxe intelectual, você tem conexões com outras fontes, entendeu? Você tem conexão que não só os livros, você tem conexão com outros discursos, você tem conexão com outras formas de pensar, entendeu? Questionar, né? Se era daquela maneira, né? Foi contado. Isso, você ganha, vou utilizar uma expressão do Fabato, uma musculatura intelectual, uma envergadura intelectual muito forte para questionar o sistema, para questionar as verdades que são nos dadas, entendeu? Isso é fundamental para a gente pensar essa nossa história e pensar nosso papel como sociedade. A sociedade brasileira foi construída em cima de cadáveres de negros e índios, em cima de cadáveres de vulneráveis, em cima de cadáveres de mulheres pretas, em cima de cadáveres de filhos das mulheres pretas. E eu acho que se a gente tinha uma visão romântica sobre isso há 2 décadas, ou que com visão construída ao longo dos séculos, e que há 2 décadas a gente tinha essa mesma visão, hoje a nossa verdade, a construção dessa narrativa, ela está sendo muito mais provocadora à medida que a gente descobre que o Brasil não é um país rico e trigueiro, ele é um país assassino, é um país que mata seus filhos, é um país diversas camadas, né? Em diversos setores. É isso aí, isso aí. E colocar isso dentro de um carnaval foi um choque, né, nesses últimos anos, onde a gente estava acostumado a trazer somente o índio feliz na selva, mas agora trazendo a realidade, né? A realidade dos nossos tempos e a realidade de um passado construído também em cima de assassinos, em cima de genocidas, como os bandeirantes. A figura do bandeirante, para mim, é fundamental para a gente pensar isso. Eram milicianos, os bandeirantes eram milicianos. E aí a gente homenageia Rodovia Anhanguera, não sei o quê, parará, essa coisa toda. Isso é muito, muito complicado, né? De você exalta bandidos, exalta marginais. E em detrimento... Isso é reescrever a história, né? Questionar isso é reescrever tudo que a gente realmente aprendeu nos livros, assim como os bandeirantes.
Isso aí, isso aí. Você, essa questão, por exemplo, dos bandeirantes, você tem diversas ruas, avenidas, estátuas, enfim, que você reifica bandidos, assassinos, ladrões, entendeu? E aí, por que que o Brasil, por que que é isso? Por que que você reifica essas pessoas, esses seres abjetos? Compramos esse peixe, né? E o carnaval Compramos vai esse... trazendo mais e mais e mais nossos ícones verdadeiros, nossos ícones estruturais dessa sociedade. E há quem goste, há quem não goste. E a gente vai ter que Exato. dividir o joio do trigo, e essa vai ser a nossa missão para os próximos anos. Aí, graças a Deus. Amado, tá acabando e eu vou ter que te liberar e não vou poder dar extensão de live. Claro. Queria muitíssimo agradecer para a galera. Olha, Rita, obrigado pelas suas intervenções. Tiago, Rafael, a galera toda que esteve aqui participando com a gente. Obrigado, querido, por estar aí dando essa aula. Toda vez que é a segunda vez que eu faço com você e é uma aula te ouvir. Obrigado, viu? Isso aí, cara. Nossa, eu que agradeço demais estar aqui com você. Você é inspirador, o canal, o Samba de Bamba UK, ele é inspirador também. Agradecer ao Dila, a você, a toda a equipe. Muito, muito, muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Que os nossos caminhos se cruzem aí ao longo dessa vida do Samba de Bamba. Contamos com qualquer profissional, qualquer amante do samba que queira colaborar, que queira adicionar, procura aqui no Direct, fala com a Odila. E vai dar uma olhadinha lá, galera. Tem conteúdo quase que diário sobre samba, sobre todas as vertentes do samba, principalmente cultural, principalmente dos primórdios. E a gente aqui, segunda-feira que vem, vai estar com Solange Cruz, presidente da nossa Mocidade Alegre de São Paulo, falando um pouquinho desse carnaval de São Paulo. E vai ter gente aberta. Vamos falar de London School of Samba, vamos falar de Paraíso School of Samba, vamos falar desse samba que arrodeia esse mundo. Obrigado, viu, querido? Obrigado, galera, por ter vindo hoje. E sinta-se à vontade, volte sempre. Cara, muito obrigado por vocês aí de Londres, aí do Reino Unido, que estão prestigiando a gente, prestigiando o samba, prestigiando a cultura popular brasileira. Mandando um abraço, deixando aqui meu espaço também para o Luiz Correia Duarte, que estudou, né, a questão do carnaval de Notting Hill, estudou toda a questão do carnaval inglês, de tudo que você faz aí, que vocês fazem, trabalham aí. Muito, muito, muito obrigado, tá? Obrigado, dá um beijo pro Fabato. Galera, vamos todo mundo lá no canal desses meninos que tá incrível. Beijão, obrigado. Segunda-feira estamos de volta, mas sexta-feira tem live também. E domingo tem coluna. Vambora. Beijo. Obrigado, Jô. Tchau. Tchau, obrigado.